Mas quem vai apagar? Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Shalom, pastorzão. Glória a Deus, meu amigo. Glória a Deus. Bênção pura, né? Estávamos lá na live lá dos apóstolos, lá, que bênção, né? Que palavra, né? Palavra abençoadora, né? Deus é tremendo, né? Deus é tremendo quando Ele quer falar conosco, né? É uma palavra abençoada para a nossa vida. Tomei posse daquela palavra. Tomamos, né? Em nome de Jesus. Esperar o povo chegar aqui. Também quero trazer uma palavra rapidinho. Rapidamente, né? Sobre algo muito importante para nós hoje, né? Deixa eu só dar mais um minutinho, né? Falar de algo muito importante hoje da palavra de Deus, né? Ontem nós falamos sobre a nossa casa é um lugar de milagres, né? Ontem, quando nós falamos aqui, Deus ministrou muito forte aos nossos corações ontem, quando falamos da cura da sogra de Pedro, né? Quando Jesus chega na casa de Pedro, da sogra de Pedro, né? Quando Jesus a cura e ela ali, ela é curada, ela ali prontamente começa a servi-lo. E Deus nos ministrou ontem muito forte, né? Que não adianta só falar que Jesus está na nossa casa física. Jesus tem que estar em nós. Nós somos a morada, nós somos a habitação, né? Então estar na casa física não adianta. Estrutura, né? É dentro de nós que Deus tem que estar e fazer morada, né? É dentro de nós que Deus tem que estar e manifestar a graça dele, o amor dele, o poder dele, né? Em nome de Jesus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre um outro assunto que é muito importante, né? E estamos, graça e paz, Bispo Jaime, meu amigo, Deus abençoe, viu? Deus abençoe, Deus continue te abençoando grandemente. Tenho acompanhado suas lives aí, Deus é fiel, né? Natália, Deus abençoe. Levi, Deus abençoe em nome de Jesus, tá? Então, queridos, ontem Deus nos ministrou muito forte, né? Ontem Deus falou conosco muito forte sobre a nossa casa ser uma casa de milagres, né? Porque quando nós deixamos Jesus transformar a nossa vida, tocar a nossa vida de uma forma diferente, né? Nós vamos ver o agir de Deus na nossa vida e na nossa casa, né? E hoje à noite eu quero trazer uma palavra sobre quanto você vale. O prefeito liberou os cultos na igreja a partir de amanhã. Glória a Deus, pastor Jesus. Glória a Deus. Pacajá então está liberado para fazer os cultos, claro, né, com as recomendações, né, necessárias, mas foi liberado o decreto para poder fazer culto na cidade de Pacajá, lá no Mante Pacajá, pastor Jesus. Tivemos lá agora, né, mês passado, foi uma bênção, foi uma bênção. Elaine, Deus abençoe, filho, em nome de Jesus. Então, queridos, feliz, viu, pastor Jesus? Feliz, tá, com essa notícia. E com certeza Deus vai continuar fazendo grandes coisas como sempre tem feito, né? Naquele lugar, através da sua vida, através do seu ministério. Elaine, Deus abençoe, filha. Abraço no Serginho, viu? Saudade de vocês, né? Então, queridos, como eu estava falando, eu quero hoje trazer uma palavra sobre quanto você vale. É uma pergunta. Quanto vale a sua vida? Pastorzão Edmar, Deus abençoe. Quanto vale a sua vida? Quanto você vale?
Pastor Edmar entrou aqui agora, lá do Mante, lá de Araguaína, estou me lembrando, né? Uma rede de casais, né? Que eu ministrei a palavra na rede de casais e o tema era, né? Quanto vale o seu casamento? Né? Quanto vale o seu casamento? Qual o valor do seu casamento? Foi uma benção. Então hoje eu quero trazer uma palavra sobre qual o valor da sua vida. Quanto você vale? Sabe? Porque às vezes nós estamos vendo essas situações e estava ontem na live, né, com o nosso apóstolo Bené e ele estava falando que tem famílias que já tá tendo agressões dentro de casa, né? Maridos agredindo esposa por causa desse tempo, tudo enclausurado dentro da mesma casa ali, direto. Porque antes tinha rotina, o marido sai de manhã para trabalhar, às vezes não tem como almoçar em casa, é o trabalho o dia todo, só chega à noite, não tem aquele convívio maciço, né? E tá tendo já agressões já, né? Tá tendo já denúncias de agressões. E querido, é um tempo que nós temos que orar pelas famílias, orar pelas casas, né? Orar para que a alegria do Senhor, a manifestação da presença de Deus se faça presente, né? Para que não possamos sair do foco e nem deixar, porque nós como líderes, né? Nós temos que conduzir o povo, né? A buscar ao Senhor, né? Para que a presença de Deus nas famílias, nas casas, faça toda a diferença, amém? Mas hoje eu queria falar com você aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 20. 18 ao 20. Shalom, pastor Zambo, o senhor também, saudade já, viu? Saí daí mês passado, mas já estou com saudade. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 20, diz assim: sabendo que não foi com coisas como corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Amém? Então está aqui em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 18 ao 20. E é uma pergunta. Você já parou para pensar, querido, o quanto você custa, o quanto você vale? Você já parou para pensar o preço que foi pago na sua vida? Qual é o seu preço? Sabe, às vezes, querido, infelizmente nós distorcemos algumas coisas, né? Nós queremos dar preço naquilo que dinheiro nenhum compra. Nós queremos dar preço, nós queremos colocar uma etiqueta de preço naquilo que dinheiro, ouro, prata não compra, sabe? E às vezes nós não damos o devido valor de um sacrifício que foi pago naquela cruz por mim e por você. Às vezes, e eu vejo que esse tempo agora que está acontecendo isso, onde Deus está resgatando essa unidade, Deus está resgatando o propósito, né, da família, de consolidar a família, né, de estar ministrando em família. Para quê, querido? Porque eu mesmo um tempo atrás, eu ministrei na igreja, uns tempos atrás, faz bastante tempo sobre isso. Porque às vezes hoje nós estávamos vendo uma geração que não estava mais valorizando o preço que foi pago naquela cruz por nós. Estávamos andando, né, seguindo, dizendo que estava seguindo a Cristo, estava na igreja, estava cultuando a Deus, mas de uma forma totalmente fora da vontade de Deus e do propósito de Deus para a vida da pessoa, né? Ou seja, achando que podia fazer conforme queria fazer, achando que podia estar da forma que podia estar, achando que podia ser de qualquer jeito, achando que podia fazer de qualquer maneira. E isso muitas das vezes tirava o propósito de um preço que foi pago, né? Tirava o propósito de um preço que lá na cruz, Jesus naquela cruz, pagou por mim e por você. Apóstolo Wagner Calerana, meu amigo, Deus abençoe. Então, querido, qual é o valor? Qual é o preço? Quanto você e eu, quanto nós custamos? Qual foi o preço que foi pago para mim e para você? Querido, eu quero falar uma coisa para você nessa noite. Ei, eu e você,
Nós não fomos baratos. Nós fomos comprados por algo muito caro. Muito caro. Sabe? E quando nós olhamos a Bíblia e nós vamos ver que a Bíblia diz que, quando, se eu não me engano, é Mateus 16, 26, quando fala, né? O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? O que dará um homem em recompensa da sua alma? Às vezes nós estamos perdendo o foco verdadeiramente do propósito de Deus. Sabe? Às vezes nós estamos querendo amar mais coisas do que amar pessoas. Sabe? Nós estamos querendo amar um iPhone, nós querendo amar um iPad, nós estamos querendo amar um carro, nós queremos estar armando uma casa. Sabe, querido? E Deus não ama coisas, Deus ama pessoas. Sabe, às vezes nós perdemos a referência de um preço que foi pago, de um sacrifício que foi pago. Sabe para quê, querido? E nisso nós vamos abrindo mão dos princípios de Deus para a nossa vida. Nós vamos abrindo mão de um propósito específico que nós vamos ver aqui no decorrer dessa ministração hoje, de um propósito específico ao qual Deus entregou o seu Filho para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui, pudéssemos estar falando do seu amor, pudéssemos estar aqui recebendo de Deus, pudéssemos estar abençoando vidas, né? Então, querido, a gente fala assim, na verdade, não há moeda nenhuma, não há ouro, não há prata, não há bronze, não há nada em nenhuma quantidade em valor capaz de resgatar a minha vida e a sua vida, querido. O dinheiro, você às vezes tem o dinheiro, você vai pagar uma dívida, você vai comprar um carro, você compra uma casa, você compra um utensílio doméstico para a tua casa, você vai ali o dinheiro para você comprar coisas, mas a sua vida, a minha vida, querido, foi comprada por um preço totalmente diferente, que riqueza humana nenhuma no mundo vai pagar esse valor. Está entendendo? E sabe, e eu quero falar uma coisa para você nessa noite, uma coisa muito importante, muito importante. Sabe qual foi o preço que foi pago pela minha vida e pela tua vida? Foi uma renúncia. Uma renúncia. Uma renúncia, teve que haver uma renúncia, querido, para que fosse pago um preço pela minha vida, pela tua vida. Sabe por quê? Quando uma pessoa não tem nada na vida, ela não tem condições de avaliar o preço de uma renúncia de algo importante. Jesus, como Filho de Deus, sempre foi cercado de majestade e honra, mas para obedecer ao chamado do seu Pai, ele renunciou o lugar de honra e glória nos céus para assumir uma condição humana com um único objetivo. Qual foi esse objetivo? Pagar o preço correspondente ao valor da nossa vida. Essa foi a condição da renúncia. Renunciou. Pastor, foi o propósito de Deus, foi o propósito do Pai, mas Jesus renunciou toda a glória, renunciou toda a sua honra no céu, para que ele pudesse vir com um objetivo. Qual é esse objetivo? Como nós lemos em 1 Pedro, fomos comprados por uma semente incorruptível, querido. Não foi com coisas corruptíveis, não foi com coisas naturais, não foi com coisas materiais, mas foi através da vida de Jesus que nós fomos resgatados. Através do sangue vertido naquela cruz, foi pago um alto preço pela minha vida e pela tua vida. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite. Não permita ninguém falar que você não tem valor. Não permita ninguém falar que você não tem valor algum. Não permita ninguém falar que você não vai conseguir. Não permita ninguém falar que você não vai alcançar. Não permita ninguém falar que você não vai ser ninguém. Em nome de Jesus, quando falarem isso para você, você vai falar: minha vida foi paga com um preço que ouro, prata nenhum pode pagar. Foi pago pelo sangue do Cordeiro. Jesus deu a vida dele por mim. Então, queridos, quando ele renuncia tudo isso, ele renunciou por um propósito. Ei, deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração nessa noite. Nós precisamos renunciar, querido, a nossa vontade, para que nós possamos fazer a vontade de Deus na nossa vida. Precisamos renunciar esses banquetes que vêm sobre nós.
Precisamos renunciar aos convites que vêm sobre nós, porque, querido, a Bíblia fala algo muito interessante. Há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o final deles leva à morte. Querido, quando o inimigo quer parar você, quando o inimigo quer te tirar do propósito de Deus, o inimigo, ele vai querer te mostrar, ele vai querer se mostrar para você com algo que vai te fazer bem, vai mudar a tua vida financeira, vai mudar a tua história, vai mudar tudo isso. Mas, querido, isso muitas das vezes que ele vai te oferecer, e muitas das vezes não, todas as vezes que o inferno se levanta para te oferecer algo, ele vai querer te tirar do propósito. Sabe por quê? Querido, o inimigo te dá com uma mão, depois te toma com as duas, mas Deus é aquele que está com as mãos sempre estendidas sobre a minha vida e sobre a tua vida para nos abençoar. Então, querido, em nome de Jesus, tem que haver uma renúncia. Eu tenho que aprender a dizer não para aquilo que me tira da presença de Deus. Eu tenho que aprender a dizer não para os convites do mundo. Eu tenho que aprender a dizer não. Sabe? Eu tenho que aprender a dizer não para tudo aquilo que vai me tirar do propósito de Deus. E às vezes nós não conseguimos fazer isso. Sabe por quê? Porque nós não conseguimos renunciar, porque às vezes nós pensamos que vamos magoar um amigo, vamos magoar um parente. Não, queridos. Entenda, aonde você estiver, o preço que foi pago pela tua vida, querido, entenda uma coisa, isso não é o pastor Ricardo que está falando, isso é a Bíblia que fala. Se eu negar a Jesus perante os homens, ele me negará perante o Pai. Eu não posso, querido, eu não posso negociar os meus princípios. Você não pode negociar os seus princípios. Entenda, o preço que foi pago naquela cruz foi um alto preço. Ninguém na face da terra, querido, vai ter um valor como aquele. E detalhe, não vai precisar haver outra crucificação, outro Jesus, porque o preço, o sacrifício foi único, o sacrifício foi um só, e ele ainda está válido e vai valer até a consumação dos séculos, até a volta de Cristo Jesus. Está entendendo? Então, quanto você vale? Quanto você custou? Você custou um preço. Você custou uma semente incorruptível. Você custou Jesus. Esse foi o preço. Então, querido, quando nós fomos resgatados da condenação eterna mediante o pagamento por meio de prata, nem de ouro e nem de bronze, qualquer outra coisa de valor, somente uma renúncia da magnitude de Jesus poderia corresponder ao valor devido de quanto você custa, de quanto você vale. Sabe por quê? Filipenses 2,7 fala: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Ele teve que renunciar para se manifestar entre nós, andar como nós, viver como nós, para pagar um preço por mim e por você. Está entendendo, querido? Então, a primeira coisa que a gente pode entender nessa noite, mediante essa palavra, quanto você custa, qual é o valor que você foi comprado. Então, a primeira delas foi o quê? Uma renúncia. E a segunda coisa, sabe qual é? É uma entrega. Uma entrega. Queridos, a Bíblia fala em João 3,16, fala o quê? O que fala João 3,16? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia fala que Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de uma tal forma que ele entregou o que ele tinha de mais precioso. Foi o seu Filho. Está entendendo? Então, uma entrega. Deus entregou o seu Filho para que eu e você pudéssemos hoje ter vida em Deus, para podermos estar firmes, para podermos estar sustentados por esse amor, porque é o amor que nos sustenta, porque se não fosse esse amor de Deus, nós não conseguiríamos suportar, queridos. É esse amor que nos sustenta, é esse amor que nos restaura, é esse amor, querido, que nos faz estar fortalecidos, é esse amor que hoje, mediante essa pandemia toda aí, é que te faz você acreditar e crer que Deus está no controle da tua vida. Então, querido, em nome de Jesus, entenda uma coisa, Deus sempre vai, querido, te amar.
Vai te amar, foi o preço. Está entendendo, querido? Então qual é o valor da sua vida? O valor da sua vida foi uma renúncia. E depois o quê? Uma entrega. E ele entregou, querido. Nós não estamos aqui falando de uma simples entrega. Nós estamos aqui falando de uma entrega de um iPad, de um tablet, de um notebook. Não foi qualquer entrega. Deus não entregou qualquer coisa. Sabe por quê? Porque eu e você temos um grande valor para Deus. E quando você quer comprar algo de grande valor, quando você quer abençoar alguém, quando você quer agradar alguém que você gosta, que você ama, quando os maridos aí que amam as esposas, os maridos quando querem agradar as esposas, não vai comprar qualquer coisa. Um marido vai comprar algo de grande valor, vai comprar algo que vai fazer o quê? Agradar a sua esposa. Assim os pais com os filhos com os pais, geralmente numa data de aniversário, alguma data comemorativa, significante, você quer dar. Eu e minha esposa fizemos 25 anos de casados. Algo significante. Vamos chegar a 50 anos de casado. Já estamos com 29. Vamos chegar lá em nome de Jesus. Então quando chegar vai ser o quê? Vai ser algo de valor. Não vai ser qualquer coisa. Então Deus não entregou qualquer coisa pela minha vida e pela tua vida. Por isso que eu falei ainda há pouco, infelizmente, querido, tem pessoas que às vezes parece que invalidam o preço que foi pago naquela cruz. Tem pessoas que querem levar o Evangelho, quer servir a Cristo Jesus de qualquer jeito. Tem pessoas que querem servir a Cristo Jesus achando que aquilo que ela pensa, achando que aquilo que ela acha, achando não, que dessa forma não está certo, tem que ser conforme eu quero, tem que ser conforme a minha vontade. Porque eu acho que se fizer assim vai dar certo, se eu fizer assim fica melhor. Não, eu não concordo com isso, tem que ser conforme eu acho. Querido, não, na Bíblia não tem isso. A Bíblia não nos dá respaldo para nós acharmos o que deve ser feito e o que não deve. A Bíblia só nos dá respaldo para nós obedecermos. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecermos a vontade de Deus para a nossa vida. Obedecermos os princípios. Obedecer os comandos, querido, em nome de Jesus. Então é um tempo, querido. É um tempo de nós entendermos qual foi o preço que foi pago. Sabe, porque às vezes quando nós recebemos um comando do nosso líder, um comando do nosso apóstolo, um comando do nosso pastor, do nosso bispo, um comando daqueles que está sobre uma autoridade espiritual acima de nós queremos questionar. Sabe, nós queremos falar, mas poxa, se eu fizesse assim, ficaria melhor. Não, queridos, não tem isso não. Temos que obedecer. A obediência procede à honra, querido. A obediência, a prudência vai proceder à honra. E a honra de Deus sobre a tua vida vai se manifestar mediante a tua obediência. Então a entrega de Deus não foi qualquer entrega. Ele entregou o seu filho. Sabe, querido? Ele entregou o seu filho. Sabe para quê? Estamos falando da vida do Filho de Deus, que foi entregue imerecidamente para morrer no lugar de quem realmente merecia morrer por conta dos pecados. Está entendendo isso? Ele se entregou ao sofrimento, à humilhação, à dor, ao desprezo, à rejeição, à zombaria, à injustiça. Ele foi entregue a tudo isso, ele passou por tudo isso. Para quê, querido? Por amor de mim, por amor de você. Então, em nome de Jesus, querido, vamos se posicionar nesse tempo. Vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Vamos estar na presença de Deus em espírito e em verdade. Vamos cumprir os princípios. Vamos amar a Deus sobre todas as coisas. Vamos amar o próximo como a nós mesmos. Está entendendo, queridos? Aqui nós estamos vivendo apenas uma preparação para o céu. Se você fala que você eu não vou ficar nessa igreja, eu não vou ficar porque eu não dou com esse irmão. Eu vou sair dessa igreja porque eu não falo com esse irmão. Querido, se tu não fala com ele aqui, então o céu não é o teu lugar. Está entendendo? Porque no céu não vai ter isso. Então, em nome de Jesus, qual é o preço, querido? Nós fomos resgatados de um lamaçal do pecado. Fomos transportados para o reino da sua gloriosa luz. A palavra de Deus diz isso. Então, querido, esse preço que foi pago, nós temos que valorizar esse preço. Nós temos que valorizar o preço que foi pago pela minha vida, pela tua vida. Imagine Jesus passar por tudo que ele passou. Sofrimento, humilhação, zombaria, querido, desprezo, injustiça. Foi escarnecido, chicoteado. Mas a Bíblia fala que ele foi como ovelha muda ao matador.
Shalom, pastor Mauro, Deus abençoe, meu amigo, o senhor é uma bênção, viu? Então, querido, ele foi o quê? Entregue, ele foi como ovelha muda ao matadouro. Então Isaías 53:3 fala sobre isso, ó. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Está entendendo? Está entendendo que Jesus passou por mim e por você? Está entendendo o preço que foi pago pela sua vida? Qual é o seu valor? Não deixe ninguém, querido, colocar preço em você. Você não é uma mercadoria. Você não é um objeto. Sabe? Você é a menina dos olhos de Deus. Você é o propósito de Deus. Você é criatura feita pela mão de Deus. Não permita ninguém colocar preço em você. Às vezes nós vemos aí muitos palavreados chulos, sabe? Querendo dar valor, dar preço nas pessoas. Essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, não vale nada. Aquilo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você vale muita coisa. Você tem um valor inestimável. Jesus te comprou com sangue. Não te comprou por riquezas humanas nenhuma. Em nome de Jesus. Tem um preço que foi pago. E em nome de Jesus, o sangue vertido naquela cruz é um sangue que te cura, te restaura. Ei, quem deveria estar lá não era Jesus. Quem deveria estar lá era eu e você. Então ele se fez lá. Ele se fez pendurado naquele madeiro. Ele se fez maldição por nós, porque todos que eram pendurados no madeiro naquela época eram tidos como maldito. Ele se fez maldição por mim e por você. Mas quando ele foi cravado naquela cruz, também junto com ele foi cravado a cédula de dívida que tinha contra nós. Foi rasgado aquela cédula de dívida. Foi rasgada em nome de Jesus. Sabe por quê, querido? Pelo valor que você tem. Tu acha que se você fosse qualquer pessoa, tu acha que se você fosse qualquer coisa, Deus ia dar o que ele tinha de melhor? Tu acha que Deus ia enviar o que ele tinha de melhor? Deus olhou para a humanidade, como João 3,16 fala, Deus amou o mundo de tal maneira. Que maneira foi essa? Às vezes a nossa mente, que se nós quisermos pensar humanamente falando, nós não vamos conseguir chegar na dimensão de que amor é esse que Deus amou o mundo de tal maneira. Que maneira é essa que Deus amou o mundo? Qual foi essa maneira de Deus? Por Deus saber que o mundo ia ter pessoas corruptas, que o mundo ia ter pessoas más, que o mundo ia ter pessoas com coração endurecidos, que o mundo ia ter com pessoas assim, pessoas desse jeito, que o mundo não teria só pessoas boas, mas o texto fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Será que a tua mente consegue entender que maneira é essa? Porque se nós pudéssemos chegar para Deus e falar, Deus, como é que tu vai fazer isso? Olha o que essa pessoa faz, olha como o coração dessa pessoa é ruim, olha como essa pessoa é ruim, olha como tem algo ruim dentro dela, olha como essa pessoa maltrata os outros, olha como essa pessoa calunia os outros, olha como essa pessoa julga. Você chegaria para Deus, eu chegaria para Deus, Deus não faz isso, porque olha o coração dessa pessoa. Mas não, Ele é Deus, é o amor. E o texto fala que Ele deu o seu único Filho unigênito. Ele deu o que Ele tinha de melhor. É a semente que Deus tinha na mão para que ela pudesse germinar. E Deus só jogou ela na terra para que aquela semente morresse, para que eu e você pudéssemos ter vida. Está entendendo isso? Está entendendo o valor que você tem agora? Será que você consegue entender que foi um alto preço que você foi comprado? Não desperdice isso. Não deixe escorrer pelas suas mãos esse preço. Não deixe, querido. Não troque isso por qualquer prato de lentilha. Não troque isso por qualquer coisa que o mundo te ofereça. Não troque isso por qualquer prazer mundano. Não troque esse preço que foi pago por você por qualquer prazer mundano, qualquer desejo da tua carne. Porque, queridos, demoramos para construir algo em Deus. É renúncia, é sacrifício, assim como nós estamos lendo aqui. Qual é o teu valor? Qual é o meu valor? Qual é o nosso preço? E nós vimos aqui, o primeiro preço foi o quê? Foi uma entrega, foi uma renúncia, uma entrega.
Está entendendo, querido? Pastorzão Fábio, Deus te abençoe. Arlindo, Deus te abençoe. Então, querido, qual o preço que foi pago por mim, por você? E às vezes nós estamos trocando esse sacrifício. Nós estamos trocando porque ali fora tem um negocinho que está me chamando a atenção. Ali no mundo tem uma balada, ali no mundo tem isso, ali no mundo tem uma coisa mais atrativa, que vai me trazer mais alegria, que vai me deixar mais alegre. Não troque esse sacrifício que foi feito pela tua vida por qualquer prazer mundano, em nome de Jesus. Não faça isso. Nós acabamos de ler aqui o preço que ele pagou. Está entendendo, querido? Então vamos valorizar isso, vamos entender isso, vamos entender, porque a nossa mente humana não vai conseguir entender o que João 3,16 às vezes diz, que Deus amou o mundo de tal maneira. Que maneira foi essa? Para ele chegar ao ponto de dar o seu único filho, para morrer por todos nós, para que todos que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está entendendo, querido? Então, em nome de Jesus, entendemos isso, vamos entender esse princípio, o princípio da entrega, o princípio do sacrifício que foi feito naquela cruz por mim, por você. Então é tempo de se voltarmos para isso, é tempo de nós entendermos, não vai ter outro sacrifício de Jesus, o preço continua válido, o sacrifício continua válido sobre a tua vida. Então, em nome de Jesus, filhos, vamos entender. Então, primeiro nós entendemos e nós vimos que o que? Foi uma renúncia. Teve que haver uma renúncia para um preço que foi pago pela nossa vida. Depois teve que haver uma entrega. Está entendendo, querido? E agora teve que haver um sacrifício. A morte de Jesus foi substitutiva e sacrificial. Substitutiva porque ele tomou o lugar que deveria ser ocupado por mim e por você. Está entendendo? E sacrificial, porque foi a oferta viva para eliminar da culpa de outros. Então, querido, em nome de Jesus, se nós olharmos, e às vezes nós não entendemos, às vezes nós olhamos e vimos assim, Deus, mas como é que tu consegue fazer isso, vendo as pessoas fazendo certas coisas? É Deus, é o amor dele. É o amor dele. É o amor de Deus que vai nos transformar, nos sustentar. É o amor de Deus que vai nos edificar. Está entendendo? Então, querido, às vezes nós falamos aqui, ó, todos fazem ideia do que é a cruz, mas só quem viveu a realidade dolorosa foi Jesus, por amor aos homens perdidos, sem rumo e sem direção. O sacrifício implicou o derramamento de sangue inocente para resgatar a humanidade. Está entendendo? Então, quando ele se submeteu a passar por tudo aquilo, ó, que nós falamos anteriormente, foi julgado, foi caluniado, passou por dores, por mim e por você. Isaías 53:5 diz, veja, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Está entendendo isso? Está entendendo que você tem um grande valor? Está entendendo que nesses momentos difíceis você pode achar que, será que Deus se esqueceu de mim? Eu não vejo nada acontecer, eu não vejo nada se movimentando, eu só vejo as coisas piorando, só vejo as coisas ficando mais difíceis. Não, querido. É a tua fé sendo alicerçada e pautada em Deus. Em nome de Jesus, entenda o propósito de Deus na sua vida. Entenda, querido. Entenda porque houve uma renúncia, houve uma entrega, houve um sacrifício, querido, e também houve uma ressurreição. Houve uma ressurreição que mesmo passando pela via dolorosa, o Calvário nada deteve ao Senhor Jesus. Nada deteve o propósito. Ele se entregou, se sacrificou, morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Então, querido, ele ressuscitou e ele está sentado à direita de Deus, com toda a sua majestade e glória que ele sempre teve antes mesmo de ter vindo à terra, ter vindo ao mundo para nos salvar. Por isso que ele abriu mão, ele renunciou quando Deus o enviou. Mas depois da ressurreição, ele obteve tudo que já era dele. Então, em nome de Jesus, querido, nada segurou o propósito de Deus. Nada impediu o propósito de Deus. Nós temos um valor.
Será que agora nós conseguimos entender qual o valor que nós temos? E às vezes nós não damos valor, nós mesmos não valorizamos isso em nós, nós mesmos não conseguimos valorizar esse preço que foi pago, nós não conseguimos valorizar, querido, todo o sacrifício. Em nome de Jesus, querido, é tempo de nós se voltarmos e entender esse sacrifício que está válido sobre a tua vida. Renuncie o pecado, renuncie os prazeres da carne. Pastor Ailton Costa, Deus abençoe. Emerson Cabral, Deus abençoe. Apóstolo Carlos Vieira, Deus te abençoe, meu amigo. Eliane Rodrigues, Deus abençoe. Renuncie o pecado, renuncie as obras da tua carne. Aprenda a dizer não, como eu falei ainda há pouco. Aprenda a dizer não para o pecado. Aprenda a dizer não para aquilo que te afasta de Deus. Não, eu não quero isso, eu não quero negociar meu princípio. Eu não quero negociar esse princípio na minha vida. Eu sei que Deus enviou seu Filho, eu sei que Jesus pagou um preço pela minha vida, e eu quero seguir a Cristo em espírito e em verdade. Eu quero negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir a Cristo Jesus. Então, em nome de Jesus, querido, esse é o tempo de nós entendermos isso. É o tempo de nós entendermos qual é o seu valor, quanto você vale. Quanto você vale. E às vezes tu vê que às vezes tem uma discordância, tu vê pessoas que dizem, tu não vale nada, tu é isso, tu é aquilo. Não, querido, tu tem um grande valor. Você tem um grande valor. Você foi comprado por um alto preço. Você foi comprado a preço de sangue. Olha o que diz lá o versículo que nós lemos em 1 Pedro, do capítulo 1, versículo 18 ao 20. Sabendo que não foi com coisas como corruptíveis, como prata, como ouro, que foste resgatado da nossa vã maneira de viver, por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, ao qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, mas antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então, querido, em nome de Jesus, chegou o tempo de nós entendermos isso. Talvez, por algum momento, situação, você possa falar assim, Deus se esqueceu, eu não tenho mais valor mesmo. Eu não tenho mais valor, Deus se esqueceu, as coisas estão tão difíceis, parece que tudo está piorando. Não, querido, não tem nada piorando. Deus está no controle de todas as coisas. O sacrifício continua válido. Aquele sacrifício no Calvário continua válido sobre a tua vida. Valorize, renuncie, volte. Volte. Volte para os princípios, volte para a vontade de Deus. Está entendendo? Volte para o lugar da onde não deveria ter saído. Está entendendo, querido? Para que você possa entender e valorizar esse sacrifício. Valorizar esse sacrifício, querido. Sabe para quê? Para que você possa ver o agir de Deus na sua vida. Então, querido, viva o tempo de Deus. Entenda que a Bíblia, quando fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, sobre a minha vida, sobre a tua vida, ela vai se manifestar e tem se manifestado. Talvez o teu coração pode estar amargurado, teu coração pode estar pesado, teu coração pode ter endurecido com alguma situação, mas sabe de uma coisa, querido, o sacrifício de Deus continua válido sobre a tua vida. Não permita ninguém dizer que você não tem valor, não permita ninguém dizer que você não vale nada, não permita ninguém dizer, como falam aí, você não é ninguém, o João ninguém, você não é nada. Não, querido, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Teve um preço que foi pago pela sua vida. Então, em nome de Jesus, Deus vai manifestar a graça dele na tua vida, a vontade dele na tua vida. Entenda isso nessa noite. Entenda isso. Entenda que você tem um valor. Você tem valor. Você tem valor. Pode se juntar todo o tesouro da terra. Pode juntar todas as riquezas da terra, que não vai se comparar ao preço que você foi comprado. Entendeu? Ao preço que você foi comprado. Pode juntar toda a riqueza desse mundo, mas não vai se comparar ao preço que você foi comprado. Aquele sangue naquela cruz,
vertido naquela cruz. É o sangue que limpa, purifica, é o sangue que cura, é o sangue que restaura. Então, em nome de Jesus, receba vida de Deus nessa noite. Talvez se você estiver caído, prostrado, triste, se levante. Se levante, porque Deus deu do melhor dele para que você pudesse ter vida hoje. Então vamos dar o de melhor para Deus. Vamos dar o nosso melhor. Vamos dar uma entrega para Deus. Vamos entregar de uma forma que nós nunca entregamos antes. É o tempo. É o tempo. E eu falei, se eu não me engano, foi na live de ontem, ou de anteontem, eu falei que é um tempo de nós vivermos o que ainda não vivemos na presença de Deus. É o tempo de termos experiências novas. É o tempo de termos momentos sobrenaturais na presença do Senhor. Não dê ouvidos, querido, àquilo que as pessoas falam para te menosprezar. Sabe, talvez as pessoas só querem te conhecer pelo teu erro, pelo que um dia você errou, pelo que um dia você caiu, pelo que um dia você tropeçou, e as pessoas querem te julgar pelo teu erro. As pessoas só vão querer te chamar pelo teu erro. As pessoas não vão querer te chamar pelo erro que você cometeu. Você vai querer você vai ser reconhecido para essas pessoas somente pelo erro. Ah lá, fulano lá, viu o que ele fez aquela vez? Só vai te conhecer por aquilo que você fez de errado. Mas Deus não. O sacrifício naquela cruz, Jesus, o sacrifício naquela cruz foi para redimir, foi para te curar, foi para te resgatar. E perante Deus, querido, pela forma de como você se volta, pelo teu coração voltado para Deus, pelo teu coração reconhecendo o sacrifício naquela cruz, querido, você será reconhecido como um vencedor. Em nome de Jesus, aonde havia vergonha, haverá dupla honra. Então, querido, valorize o preço que foi pago. Você não foi comprado por qualquer preço. Você não foi comprado por qualquer coisa. Em nome de Jesus. Tá bom, querido? Então essa é a palavra dessa noite, rápida. Palavra simples, básica, né? Não teve grito, não teve nada, mas é uma palavra para você entender que nesses tempos talvez a tua autoestima possa estar baixa, né? Talvez você olhe assim ao teu redor, fala, meu Deus, eu estou dentro de casa trancado, meu Deus, eu não tenho nada para fazer, meu Deus, está acabando o alimento, meu Deus, está acabando os recursos, e aquilo, Satanás começa a querer pegar isso na tua alma, e começa a querer mutilar a tua alma, começa a querer fazer com que você olhe para você e se veja um fracassado, um derrotado. Então, em nome de Jesus, querido, isso não prevalece sobre a tua vida, não, tá? É o amor de Deus que vai te resgatar, vai te sustentar. Como eu falei ontem aqui, né? Eu falei ontem aqui sobre isso. Não é o que você tem de riqueza, não é o que você tem de bens, não é o que você tem de valores financeiros. É o que há dentro de você. É a vida de Deus dentro de você que está te sustentando. É a vida de Deus dentro de você que está, querido, fazendo com que você se permaneça de pé. Então, querido, é um momento difícil, é um momento de crise, mas é no momento de crise, de dificuldade, aonde Deus nos prova, né, querido? É onde Deus nos prova. A multiplicação virá, né? Na crise, virá nos tempos difíceis, tá entendendo? Então, Neide, Deus abençoe, meu irmão, Deus abençoe. Então, no momento de crise, sabe, eu ouvi uma palavra hoje, querido, que é forte. A gente já ouve a mesma palavra, mas ela se renova a cada dia, né? Quando nós vimos aquela passagem da viúva, né? Do punhado do azeite, da farinha, né? O profeta chegou lá, só tinha um pãozinho de pão, né? De bolo. Ele falou, não, faz para mim. Aqui era um momento de crise, né? Era um momento de crise para aquela mulher. Ela podia muito bem pegar aquilo e comer. Falar, não, eu não vou dar para ele nada. Eu vou comer, eu e meu filho. Tá entendendo? Não vou fazer nada para ele. Mas ela creu. No momento da crise dela, ela ofertou. Ela ofertou o que ela tinha, o pouquinho que ela tinha. Mas o pouco que ela tinha se multiplicou no quanto de vasilhas que ela pôde arrumar. Então, querido, pode ser um momento difícil, mas é nesse momento que Deus quer testar a tua fé. É nesse momento que Deus quer testar o teu princípio. É nesse momento que Deus quer testar realmente onde está o teu coração. Geralmente, nesse tempo, nesse momento,
Aí as pessoas comem a semente, comem aquilo que é do Senhor. Não, está faltando tudo dentro de casa. Não, esse mês eu não vou dizimar, esse mês eu não vou ofertar, esse mês eu não vou fazer isso não. Olha como é que está essa pandemia. Mas é nesse momento. Sabe por quê, querido? A multiplicação só vem em momentos de crise. Está aí a viúva, está entendendo? O azeite, ela não tinha nada. Foi naquele pouquinho ali, mediante a palavra do profeta liberada sobre a vida dela, ela creu. Ela poderia comer aquilo ali, mas se ela comesse aquela semente, aquilo ali na mão dela era a semente da multiplicação. Era a semente da provisão dela. Ela poderia comer, ia morrer. Mas não, ela o que acreditou na palavra que o profeta liberou sobre ela. E daquela semente que ela semeou na vida daquele profeta, queridos, teve o azeite, ela pagou todas as dívidas, ela pagou tudo e ainda viveu do resto. Aí você olha lá, Jesus, a multiplicação dos peixes, momento de dificuldade no deserto, aí vai André andando, encontra lá um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos, e dali pega, no momento da dificuldade, a oferta de 5 pães e 2 peixinhos, Jesus vai lá, consagra a Deus, e aquilo começa a se multiplicar. Não, se nós repararmos, não houve multiplicação assim na bonança, foi só em momentos difíceis. E Deus quer te prosperar, Deus quer fazer você multiplicar, Deus quer fazer você ser abençoado. Então é nesses momentos. E nesses momentos muitos comem a semente. Nesses momentos, sabe que muitos comem aquilo que é do Senhor, né? É como uma palavra que eu ministrei, né, essa semana, falando de Josué capítulo 21, versículo 45, né, onde diz lá que todas as promessas, toda a palavra que Deus falou ao povo de Israel, toda ela se cumpriu. E eu comecei a ministração fazendo uma pergunta. Ministrei em Pacajá, ministrei em algumas cidades agora, mês passado, essa mesma palavra. E eu comecei fazendo uma pergunta. As mulheres, quando vão para o salão, no mesmo salão, porque confiam naquele cabeleireiro, naquela mulher, naquele homem que mexe no cabelo dela e deixa do jeito que ela quer, né? Eu falo, até do meu exemplo, eu gosto de uma pessoa aqui no Rio de Janeiro que faz a minha barba certinho. Eu gosto de fazer a barba com ele. Você vai no médico, tá com dor de cabeça, você chegar o médico e fala assim, ó, se tu comprar essa aspirina aqui, toma uma, que em 15 minutos você vai estar curado. Você vai sair de lá acreditando naquela palavra. A mulher, quando vai alguém perguntar, ela, a senhora conhece o cabeleireiro? Eu conheço, tem um que faz meu cabelo, ele é ótimo. Ela vai lá e indica. Ah, você conhece um barbeiro? Conheço, tem um rapaz que faz a minha barba, ó, vou te indicar ele. Nós damos referência daquilo que nós acreditamos. Nós damos referência naquilo que nós cremos. Está entendendo o que eu estou querendo falar para você? Ah não, vai lá naquele doutor ali, que aquele doutor ali, ó, toda vez que eu fui lá, todo diagnóstico, toda receita, todo medicamento que ele me deu, eu fiquei bom. É muito atencioso. Ou seja, você dá referência daquilo que você acredita. E quando chega nesses momentos de crise, quando chega no momento de dificuldade, você não vai crer na palavra de Deus? Você não vai crer no que a palavra te diz? Para ser fiel? E muitos estão deixando de ser fiel nesse tempo porque está em crise. Mas é na crise que vai vir a multiplicação. É na crise que vai ser a tua semente vai ser liberada para que ela multiplique. Então a gente tem que entender isso. A gente tem que transformar esse nosso entendimento. Está entendendo, querido? Então foi pago um preço, não foi? Foi pago um preço. Então, querido, houve uma renúncia, houve uma entrega, houve um sacrifício e houve uma ressurreição. Houve uma entrega, então vamos entregar aquilo que é de Deus. Não coma aquilo que é de Deus, não coma a tua semente. Porque você vai comer esse mês, vai te saciar. Mas aí você já cortou a sua colheita para o mês que vem. Está entendendo, querido? Em nome de Jesus. Deus dá semente ao que semeia e dá pão ao que come. Então, em nome de Jesus. Está entendendo, querido? Não vamos comer a semente. É nesses momentos que Deus quer manifestar o milagre da multiplicação na tua vida, na minha vida, na nossa casa, no nosso ministério. Tá bom, querido? Então, em nome de Jesus, eu quero deixar essa palavra para vocês nessa noite, tá? Essa simples, singela palavra, que você tem um valor, tá bom? Não permita ninguém dizer que você não tem valor. Você foi comprado por um alto preço. Você foi comprado com preço de sangue. Como nós lemos aqui hoje, não foi com coisas corruptíveis, não como prata nem como ouro, mas uma semente incorruptível. Está entendendo? Foi pago um alto preço. Amém? Então, queridos, em nome de Jesus, é nesses momentos difíceis que Deus quer ver o nosso posicionamento. Tá? Que se chegar um na tua porta e falar assim, ó, não come esse pouquinho, esse pedacinho de pão não, essa pouquinho de farinha não, faz um bolo só para mim.
Aí você, não, eu vou fazer nada, eu vou comer. Eu vou comer, senão eu vou morrer de fome. Aí você vai e come aquilo que você ia semear. Aquilo que você ia ter como multiplicação e frutificação. Então, em nome de Jesus, você tem um valor. Vamos ouvir um louvor? Olha aí, ó. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me. Vai sarar a tua vida. Vai sarar a tua casa. Vai sarar o teu coração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus vai restituir, filho. Há um tempo também de restituição para a tua vida, para a tua casa, para o teu ministério. Mas não coma semente, tá? Juntei duas palavras, saí um pouco de foco. Mas foi aquilo que veio no meu coração. Então, em nome de Jesus, é tempo de nós jogar a nossa semente. Tá, querido? Porque a gente semear quando está na bonança é fácil. E na dificuldade. Deus vai restituir. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Vamos ver esse louvor. Esse louvor antigo, né? Do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor. Você tem valor. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Deus está restituindo tudo. Esse é o tempo que Deus está trazendo, está ligando de novo, em nome de Jesus. Tá? Eu quero orar pela sua vida, quero orar pela sua casa, tá bom? Em nome de Jesus. Pai, eu quero te pedir, Pai, que sobre a vida dessas pessoas, Senhor, que tu venha com a tua graça, com a tua bênção, com a tua paz, com o teu amor. Pai, querido, que elas não se sintam menosprezadas por ninguém, porque elas têm um valor, Pai. E o valor foi o preço de sangue, Jesus, que tu deu naquela cruz, pela minha vida e pela vida dessa humanidade. Então, Deus, que nós possamos se posicionar e entender o sacrifício que foi pago. Que cada lar, cada casa, cada família seja alcançada pelo teu amor, pela tua graça. Que nós não venhamos, Pai querido, negociar, Pai querido, nossos princípios. Que nós não venhamos, Pai querido, negociar, Pai querido, o preço que foi pago. Oh, Pai, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da nossa vida, tenha misericórdia da nossa família. Senhor Deus, é tempo, Pai, de se voltarmos a Ti. É tempo, Senhor Deus querido, de nós, Pai querido, entendermos esse valor, esse preço que foi pago, Senhor Deus, porque nós não somos qualquer coisa. Ainda que o inferno, ainda que o mundo queira nos menosprezar, ainda que o mundo queira dizer que nós não somos nada, que nós não somos ninguém, em nome de Jesus, Pai, nós cremos, Pai, que fomos comprados por alto preço. Abençoa cada casa, cada família, cada um, Pai querido, que ouviu, Pai querido, esta palavra. Cada um, Pai querido, que esteve, Pai, ao alcance dessa palavra. E aqueles que ouvirão, Pai, depois, Deus, seja alcançado pelo Teu amor. Eu os abençoo. Eu libero a Tua graça, a Tua paz, a Tua vida, a Tua restauração, a Tua restituição, Pai, sobre a vida deles, a família deles, o ministério deles, porque tudo isso vai passar, Pai. Tudo isso vai passar e sairemos fortalecidos desse tempo, Pai. Sairemos mais, Pai, convictos, Pai, do Teu amor, da Tua graça sobre a nossa vida. Então, Pai, liberamos um manto de um novo tempo, um manto de uma nova estação, um manto, Senhor Deus, de cura, de restauração, um manto de prosperidade, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tá bom, queridos? Deus te abençoe. Shalom, graça e paz.